E aí pessoal, beleza? Nesse Dia Internacional da Mulher, eu queria fazer um apelo aos homens. Leiam mulheres. Eu vou explicar o porquê desse apelo. De acordo com uma pesquisa da Pew Research, as mulheres leem em média 14 livros por ano, enquanto os homens leem apenas 9. Além disso, de acordo com uma outra pesquisa, nesse caso da Women's Prize, livros escritos por mulheres são rejeitados por homens. Se pegarmos as 20 autoras que mais vendem no Reino Unido, 80% dos livros dessas autoras são comprados por mulheres, e apenas 20% dessas compras são feitas por homens. Claro, esses dados são referentes à realidade de outros países, e alguns desses dados já têm mais de 10 anos. Mas eu arrisco extrapolar e dizer que a realidade aqui do Brasil é muito similar. E eu vou dizer por que eu acho isso. Eu já falei diversas vezes aqui que eu participo de um clube de leitura chamado Leia Mulheres. O Leia Mulheres, ele é um clube de leitura que existe no país inteiro, existe em praticamente todas as capitais do país, em várias cidades do interior. E assim, eu frequento esses grupos há pelo menos 10 anos. E nesses 10 anos foram pouquíssimos os homens que frequentaram esses clubes de leitura. E assim, tenham em mente que os clubes de leitura são focados em ler mulheres. A gente deixa bem claro na descrição do convite de todas as reuniões que todos são bem-vindos e que somente as autoras são mulheres, mas qualquer um pode participar. Porém, é muito raro que homens frequentem esses clubes de leitura. Eu diria assim que a cada 5 reuniões aparece um homem. E geralmente é o pai de alguém, é o irmão de alguém, é o marido, namorado de alguém. Dificilmente um homem vai espontaneamente até esses clubes de leitura. Eu participo de outros clubes de leitura. E é curioso que quando o autor é homem, a presença masculina é muito maior. Quando a autora é mulher, já não é mais assim. E eu também notei isso que em oficinas de escrita criativa que são dadas por escritoras, são pouquíssimos homens que participam, às vezes até inexistentes, principalmente nas oficinas que são pagas. A impressão mesmo que eu tenho é que mesmo aqueles homens que estão acostumados a ler ficção, não leem mulheres. Então, nesse 8 de março fica o meu apelo. Homens, por favor, incluam autoras mulheres nas leituras de vocês. E se no caso a ficção não é o seu gênero preferido, com certeza tem outras autoras em outros gêneros para todos os gostos. E se ficção não é o seu gênero literário favorito, com certeza tem autoras maravilhosas em todos os gêneros. E assim, eu não quero que homens leiam mulheres porque ai, coitadinha das mulheres, ninguém quer ler elas. Não, gente, as autoras mulheres estão bem, obrigada. Eu quero que homens leiam mulheres porque eles não sabem o que eles estão perdendo. Aliás, eu acho que todos saem perdendo com essa história. Acho que como qualquer disparidade, como qualquer discriminação, todos saem perdendo. Eu acho que os homens estão perdendo de conhecer escritoras fantásticas ao lerem apenas homens. E acho também que a literatura, nesse caso, especificamente a ficção, ela tem esse poder assim de permitir que a gente possa olhar o mundo com os olhos do outro. A literatura ela tem essa capacidade de fazer com que nós tenhamos empatia pelo outro. E quando a gente tem livros escritos por mulheres, eu acho que a tendência sim vai ser muito mais fácil para um homem olhar o mundo com olhos de mulheres. E acho que nisso todos nós nos beneficiaríamos enquanto sociedade se nós tivéssemos homens mais empáticos. Então assim, para os homens que estão me escutando até agora, eu vou dar algumas sugestões de leitura para vocês incluírem aí mais autoras mulheres nas leituras de vocês. Se você gosta de contos e de histórias bem contadas, eu sugiro o Manual da Faxineira. É uma coletânea de contos da escritora americana Lúcia Berlin. São histórias muito próximas da nossa realidade, com personagens que lidam com problemas muito semelhantes aos nossos, como vícios e adição, problemas financeiros, luto, relacionamentos falidos e por aí vai. Se histórias mais pé no chão e mais realistas não são muito a tua praia, e você prefere uma fantasia, eu sugiro o romance Babel, da escritora americana R.F. Kuang, que eu inclusive recentemente postei uma videoresenha aqui no canal. Aliás, todos os livros que eu estou mencionando aqui hoje já foram resenhados por mim e eu vou deixar o link de todos os vídeos aqui na descrição desse vídeo. A história desse romance aqui se passa na primeira metade do século XIX, em uma realidade alternativa em que a supremacia do Império Britânico é sustentada pela magia de barras de prata. É uma história incrível, com muitas reviravoltas e que faz uma crítica contundente ao colonialismo e ao imperialismo. Se você gosta de mistério e suspense, eu indico esse romance aqui,
o Escola de Contos Eróticos para Viúvas Punjabi. Eu li ele no original em inglês e em português ele foi traduzido pela TAG e foi publicado como Escola de Contos Erótico para Viúvas. Por mais que tenha sido publicado pela TAG, vocês conseguem comprar na estante virtual alguns exemplares sem precisar ser assinante. E por mais que o nome do livro dê a entender que seja uma coisa completamente diferente, tem sim muito suspense. Claro, tem também as histórias eróticas para viúvas, mas vai ter um mistério aí a ser desvendado. Se o que você curte é uma coisa assim mais ensaística, eu recomendo muito a Annie Ernaux, principalmente este livro aqui chamado O Lugar. É um livro de autoficção em que a autora nos conta do distanciamento que ela passou a ter em relação à família à medida que ela foi estudando e ascendendo socialmente e financeiramente. É uma leitura rápida, mas muito impactante. Enfim, se você realmente não gosta de ficção e de ensaios, eu tenho o livro da jornalista Daniela Arbex, que por mais que seja uma matéria jornalística em formato de livro, essa mulher tem uma escrita assim que faz tu te sentir assim, ó, dentro do evento que ela tá apurando. Aqui, mais especificamente, ela vai nos contar do rompimento da barragem de Brumadinho e de todas as consequências dessa tragédia. E é muito interessante que eu já li outros livros dela, ela vai criando um certo suspense como se tu fosse um familiar de uma dessas vítimas, como se tu fosse uma das pessoas sofrendo o que essas pessoas sofreram. Então, assim, ela faz... Mesmo que não seja ficção, né, que eu acabei de dizer, né, que a ficção permite que a gente tenha empatia, eu acho que ela consegue fazer isso por meio do jornalismo. E assim, a escrita dela é tão envolvente que a gente lê o livro em poucas horas, por mais que seja um assunto pesado e difícil. Então assim, gente, eu sei que aqui no meu canal, pelo menos metade do meu público é masculino, então fica aí meu apelo a vocês homens, para que nesse 8 de março, que vocês deem uma chance para autoras mulheres, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Por hoje era isso, gente. Um abraço e até a próxima.